Bem, durante as negociações para encerrar a guerra da Rússia contra a Ucrânia, que aconteceram recentemente em Washington entre Trump, Zelensky e os aliados europeus, voltou a surgir essa frase sobre troca de territórios. Neste episódio, vamos analisar quem disse o que sobre o assunto nas últimas 24 horas. E onde está essa tal linha vermelha? Porque a Ucrânia diz que não haverá nenhuma concessão territorial. Embora nas últimas 24 horas já tenham surgido indícios de que, se for uma troca igualitária, seja lá o que isso signifique em termos de territórios, então a Ucrânia pode aceitar algumas concessões territoriais. De fato, mas não de jure. Novamente, aqui já surgiram mais detalhes após as negociações em Washington, depois dessas 24 horas, então já há o que discutir. Meu nome é Alexei Petty, hoje é 19 de agosto. Vamos falar sobre tudo em ordem, mas antes de começarmos, peço que se inscreva neste canal, deixe seu like, escreva qualquer comentário e não se esqueça de se inscrever no meu canal do Telegram, Petty News. O link está na descrição deste vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real assim que chegam. Então, Donald Trump, lembro que antes do início da reunião multilateral na Casa Branca com os líderes europeus, já declarou: também precisamos discutir possíveis trocas de territórios levando em conta a linha de frente atual. Essa foi uma declaração direta, não é algum tipo de informação privilegiada, é isso mesmo. O presidente dos Estados Unidos da América declara claramente que o tema das negociações sobre o acordo de paz será justamente a questão da troca de territórios. Hoje, Trump já acrescentou que a Ucrânia vai recuperar alguns territórios. Ele disse: vamos tentar devolver o máximo possível de territórios para a Ucrânia, mas Kiev também terá que ceder. E vou citar mais uma frase do Trump: o cessar-fogo não é necessariamente obrigatório para as negociações sobre o fim da guerra. E depois, outro trecho da mesma citação. Eles têm uma defesa muito boa. Ou seja, as trocas de territórios e essa proteção agora estão sendo colocadas em um único pacote, onde o cessar-fogo já não é mais o primeiro passo obrigatório. Ou seja, se antes Trump mesmo dizia que primeiro deveria haver um cessar-fogo como um gesto de boa-fé e só depois qualquer negociação, agora Trump declara que, em princípio, não é necessário nenhum cessar-fogo para fechar um acordo. O contorno das exigências russas já foi reconstituído por vários meios de comunicação, então agora vou apresentar um panorama geral. A Sky News lembra que, na reunião do Alasca, Putin propôs assumir o controle das regiões de Donetsk e Lugansk como condição para o fim da guerra. Foi discutida ali a ideia de uma troca em outros setores da frente. Isso está em correlação com as palavras anteriores de Trump, que afirmou que haverá alguma troca de territórios. A posição de Kiev nas últimas 24 horas está bastante clara. Ela muda imediatamente. Essa é uma posição pública extremamente contida, mas com ênfases claras. Porque Zelensky deixou claro que as garantias de segurança serão formalizadas por escrito em 7 a 10 dias em relação aos territórios. Ele evita fórmulas diretas diante das câmeras, mas deixa claro que questões sensíveis são assunto para sua conversa pessoal com Putin e não para declarações à imprensa. Em conexão com isso, há a tese já mencionada por Zelensky de que a Rússia só pode ser forçada à paz pela força, ou seja, a troca direta não é considerada paz. Os europeus, por sua vez, estabeleceram essa linha vermelha. E em Washington foi repetido várias vezes que o cessar-fogo deve acontecer pelo menos até a próxima semana. Nenhuma consolidação da agressão. E essas são as primeiras condições para iniciar qualquer negociação concreta. Indiretamente, a fórmula de Ursula von der Leyen também trata disso, chamada de análogo ao artigo 5 da Carta da OTAN, onde não há nenhuma palavra sobre território em troca de garantia. Ou seja, não há nenhuma palavra na formulação europeia de que a Ucrânia deve ceder territórios em troca de europeus e americanos nos darem garantias de segurança. Existe um automatismo de reação. Agora, os europeus estão insistindo que, vejam, ok, o cessar-fogo o Trump não quer, mas o Trump exige troca de territórios. Os europeus dizem, escutem, não deve haver nenhuma troca de territórios, porque nenhuma fronteira deve ser violada à força e revista. Mas agora os europeus estão relaxando um pouco essa questão territorial e dizem que tudo bem. Vamos nos concentrar nas garantias de segurança, mas nelas deve estar claramente definido o acionamento automático dessas garantias. Ou seja, o que deve acontecer por parte da Rússia e como os países ocidentais devem reagir. Keir Starmer destacou que as consequências para a Rússia por violar qualquer acordo de paz devem estar claramente definidas.
E isso, em conjunto, serve como uma barreira a essa troca de territórios como preço pelas garantias de segurança. O que a mídia ocidental está escrevendo hoje em geral? Por exemplo, a Reuters escreve que os líderes europeus estão pressionando Trump por um cessar-fogo antes de qualquer acordo. Trump disse que os Estados Unidos da América ajudarão a Europa a garantir a segurança da Ucrânia. Já o assessor do ditador Putin, Ushakov, declarou que a cúpula tripartite Zelensky-Trump-Putin não foi discutida. Ou seja, Moscou não confirma nem o formato nem a disposição. O The Guardian escreve que Trump vai negociar a defesa da Ucrânia e discutir possíveis trocas de territórios. Zelensky vai discutir a disposição para o encontro e os textos das garantias dentro de 10 dias. A Sky News escreve que a Ucrânia acabará recebendo garantias de segurança semelhantes ao artigo 5 da Carta da OTAN. A Europa assume o principal peso. As trocas de territórios ainda são um assunto em aberto. Não há nenhuma decisão final sobre essa questão. Quanto à situação na linha de frente, é preciso entender que qualquer troca de territórios esbarra juridicamente na Constituição da Ucrânia. Ou seja, está claramente estabelecida a proibição de transferir território soberano ao agressor. Politicamente, tudo isso se baseia no princípio da União Europeia. As fronteiras não mudam pela força. Tudo depende das fortificações das Forças Armadas da Ucrânia e da profundidade da defesa. Ninguém pretende entregar essas linhas de defesa que foram construídas ao longo de 11 anos de guerra. Ou seja, de fato, os europeus dizem claramente que, se a Ucrânia assinar um acordo no qual deve simplesmente entregar ao ditador Putin as regiões de Donetsk e Lugansk, a Ucrânia terá uma posição inicial ainda pior para a próxima fase da guerra. A Ucrânia construiu linhas defensivas por 11 anos, mas agora está perdendo tanto essas linhas quanto politicamente. E, consequentemente, se não houver garantias claras, então não está claro como se defender nesse caso. E é por isso que os europeus pressionam pelo cessar-fogo como o primeiro ponto, e não por essa formulação do Trump de um acordo imediato sem cessar-fogo. Isso fica claro nas citações de Friedrich, Marx e Macron, que afirmam ser o cessar-fogo essencial. E também pela fórmula de Keir Starmer, que afirma claramente que devem ser estabelecidas consequências para Putin. A lógica da pressão de Trump é clara por várias de suas declarações diretas nos últimos dias. Ele afirmou ser necessário um acordo. A Rússia é muito poderosa e a Ucrânia não. Mas o confronto entre essas duas perspectivas aqui é óbvio, porque os europeus dizem que silêncio na linha de frente, depois garantias. Sanções sem troca de territórios. A posição de Trump é um acordo sem cessar fogo e com trocas de territórios. Para Kiev, a única ordem realmente segura é a europeia. E eu tiraria a seguinte conclusão das últimas 24 horas. A troca de territórios foi colocada em pauta pelo presidente dos Estados Unidos da América e promovida pelo Kremlin, mas está sendo bloqueada nas decisões. Direito e política da União Europeia, compromissos públicos com garantias de segurança semelhantes ao artigo 5 da OTAN. E o terceiro ponto é, claro, a lógica militar, que de modo algum sugere que seja necessário ceder algo a Putin. Qualquer tentativa, sabe, de vender a troca de território sob o pretexto de um preço pela paz, isso não é paz. Isso é apenas uma pausa para o rearmamento da Federação Russa. É por isso que os europeus exigem um cessar-fogo pelo menos até a próxima semana e garantias rígidas, sem quaisquer restrições ao rearmamento das Forças Armadas da Ucrânia. Portanto, como vocês entendem, a troca de territórios continua sendo um tema de discussão. Não uma questão resolvida, mas sim um tema em debate. Os americanos tentam impor a ideia de que será necessário trocar, enquanto os europeus insistem que isso não deve ser uma condição para a paz. Por enquanto, deixo em aberto. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. É isso. Se cuidem. Tchau a todos.